Podcast Saber Contábil em Movimento. Este é um espaço da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, a Abracicom, para transformar o conhecimento contábil em debate relevante para a sociedade. Olá, que alegria ter você novamente no podcast Saber Contábil em Movimento. Este é o espaço da Abracicom para transformar o conhecimento técnico em debate que realmente impactam a nossa sociedade. Eu sou a professora Diana Lima, da Universidade de Brasília e acadêmica da Abracicom. Hoje recebemos o doutor Alexandre Bossi Queiroz, professor, palestrante e um grande expoente da contabilidade em Minas Gerais e no Brasil, membro das Academias Mineira e Brasileira de Ciências Contábeis. Alexandre, seja muito bem-vindo. Olá, Diana. Para mim é uma honra participar desse projeto da Abracicom e falar de um tema tão importante que é a linguagem simples na contabilidade, de como a nossa ciência pode ser mais compreensível para a população, fortalecendo a transparência e a cidadania, e mostrar que as informações produzidas pela contabilidade não precisam ser um bicho de 7 cabeças, ainda mais em tempo de inteligência artificial e redes sociais. Alexandre, em nossas pesquisas, vemos que a compreensibilidade é uma qualidade essencial da informação contábil. Como você, professor, palestrante, define o desafio de traduzir o contabilês para o cidadão comum sem perder a precisão técnica? O desafio é enorme, porque a contabilidade no setor público muitas vezes fica fechada nela mesma. Ela costuma apresentar informes utilizando expressões complexas para a maioria dos usuários. Termos como receita corrente líquida, déficit orçamentário, restos a pagar, superávit fiscal, e ainda tem aquelas famosas siglas, a chamada sopa de letrinhas, como LDO, PPA, LRF, LOA. Então, a gente precisa entender que o cidadão é um usuário primário da informação e ele não vai entender esses termos. Mas ser claro não significa ser superficial, mas sim retirar os chamados ruídos de comunicação, simplificar. Como você disse, transformar o contabilês, o orçamentês, em português e também com uma linguagem clara, com uma linguagem cidadã. Isso porque a gente está falando só de setor público, né, Alexandre? Mas todas essas referências, né, todas essas percepções, elas se aplicam também ao ambiente do setor privado. Alexandre, muitos colegas, até entre nós, né, conversando com colegas, com profissionais da área, acreditam que transparência é apenas jogar os dados ali no portal de transparência. Mas a literatura, a gente sabe que diferencia disponibilidade de compreensibilidade. Correto? Certíssimo. E muitas vezes o que acontece é isso, os dados são colocados no portal e o gestor público entende que está sendo cumprida a lei da transparência. Mas a transparência efetiva exige que a informação seja compreensível. Não adianta eu colocar um relatório de 500 páginas que utiliza termos técnicos complexos, o gestor fala que cumpriu a lei da transparência, mas apenas no aspecto formal, porque na prática não é nada transparente para quem não tem informação na área. E eu até acredito, Diana, que o contador, se depender apenas dele, ele tem toda capacidade e interesse de apresentar essas informações de forma mais didática. No entanto, muitas vezes não depende só do contador. O agente político é super importante nesse momento, o prefeito, o governador, os vereadores, e muitas vezes eles não querem disponibilizar as informações dos gastos públicos de forma tão clara. E esse é um grande desafio. Pois é, todo dia a gente vê isso, então eu também lido muito com agentes políticos, com ordenadores de despesa, tomadores de decisão no setor público, e realmente a gente ainda tem essa dificuldade de dialogar com eles, né, e de eles usarem as nossas informações em seu processo decisório, que é o nosso fim maior. Então, aqui trazendo para a nossa conversa, você concorda que o contador hoje deve atuar como um tradutor de resultados para fortalecer essa democracia participativa, Alexandre? Com certeza, o contador pode ser uma ferramenta de propulsão da cidadania e de transparência. E um exemplo
é o chamado relatório financeiro popular, que algumas entidades públicas já utilizam. Ele permite que o cidadão entenda como que o dinheiro público de impostos se transforma em serviços públicos, como saúde, educação. 2 exemplos interessantes é o Balanço Popular do Governo do Estado de Goiás e o Relatório Financeiro Popular do Tribunal Regional Federal da 10ª Região. Os dois são didáticos, ilustrados, atrativos, apresentam as informações de maneira clara. No entanto, eu percebo um ponto que devemos avançar. As peças, em geral, elas são apresentadas com um viés mais publicitário do que de linguagem simples. Eu tive, por exemplo, que fazer algumas contas para descobrir quanto que é o salário de cada desembargador. Então, lendo esses relatórios, as informações, sem dúvida, são mais claras, mas a impressão é que a gente está num mundo perfeito, então é muito publicitário. Alexandre, eu tenho feito algumas inserções, né? Inclusive esse relatório do Estado de Goiás, eu fiquei com a equipe lá da Secretaria de Fazenda, da Economia do Estado, durante 4 meses, fazendo essa transposição, né, do que seriam os relatórios oficiais do governo. Para você ter uma ideia, o relatório de prestação de contas anual do governador gira em torno ali de 1.800 páginas, a gente falando das exigências oficiais. E o relatório, o Balanço Cidadão, ficou em torno de 40 páginas, né? Apesar dessa crítica ainda, que ele continua ainda com essa viés mais publicitário, o fato é que realmente o próprio secretário de Economia, o contador-geral do Estado, já conseguiu levar ali à população o contato mais próximo do que seria o resultado das contas do governo do Estado, né? E, naturalmente, esse viés publicitário, ele vai acabar nascendo aí dessas peças, porque ela acaba trazendo para a população, de uma forma mais direta, os resultados alcançados. Mas, sem dúvida, a gente tem muito que evoluir, e eu acho que estados como Santa Catarina, Goiás, Salvador, né, o município de Salvador, já estão aí neste caminho, trilhando esse caminho há algum tempo. Outra experiência que eu tive foi trabalhando com conselhos municipais de saúde, né, e tive algumas experiências que me mostraram a dificuldade que eles também têm de apreciar as contas, já que cabe a eles, muitas vezes, a aprovação desses relatórios. Eu gostaria de saber o que você acha também dessas experiências municipais. Diana, eu sei que você também pesquisa esse assunto e é uma grande defensora de uma linguagem contábil mais clara e acessível. Quanto aos conselhos municipais, o problema é que eles recebem as informações no chamado relatório anual de gestão, que vem num formato muito técnico, já engessado. E muitas vezes os conselheiros municipais não têm uma capacitação específica e se sentem inseguros para julgar as metas e os orçamentos complexos. Esse problema a gente sentiu aqui em Minas Gerais, e quando eu trabalhei por muitos anos na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e nós organizamos e oferecemos gratuitamente um curso sobre esse tema, basicamente entender as contas públicas para conselheiros municipais de saúde e conselheiros municipais de assistência social. Foi uma experiência muito interessante e o curso ainda continua disponível na Assembleia Legislativa de Minas. É interessante, os nossos ouvintes aqui, experiências como essa são muito importantes, já considerando nosso federalismo, né, o tamanho do nosso país. Então, iniciativas como essa da Assembleia de Minas Gerais, certamente, Alexandre, são muito importantes também para serem exploradas, né, pelos outros entes federados, pelos nossos colegas contadores do Brasil inteiro. Falando na parte mais operacional, de como gerar essa linguagem, transformar essa linguagem. Eu trabalhei ali com as minhas experiências, usando metodologias como Design Thinking e ferramentas como Canva. Eu queria saber a sua opinião também a respeito do uso dessas ferramentas. Elas podem, de fato, ajudar nessa transposição de uma informação mais técnica para uma linguagem mais simples, Alexandre?
Ajudam muitíssimo. Quando se fala de design thinking, que foca na necessidade do usuário, usando cores, infográficos, uma linguagem visual mais atraente, tudo isso desperta o interesse e facilita o entendimento do eleitor. Um gráfico bem posicionado vale mais do que 10.000 páginas de tabelas complexas, né? Como se diz, uma imagem vale mais que 1.000 palavras, é nesse sentido. E eu tenho 3 exemplos super legais, Diana. Um deles é de uma cidade do sul da Inglaterra, Southampton, que publica, isso aí já tem mais de 20 anos, uma oportunidade de trabalhar com um professor dessa universidade, e eles publicam um jornal semestral com 8 páginas, com informações do município e entregam na casa de cada cidadão. Então imagina, receber um jornal todo coloridinho, com análise comparativa, ou seja, um cidadão daquela cidade está muito mais preparado para participar das questões da sua cidade do que outro que não tem esse tipo de informação. Uma outra experiência interessante, na Espanha, a Associação Espanhola de Contabilidade e Administração publica um comparativo com mais de 150 indicadores, comparando 3 cidades do mesmo porte, que são Saragoça, Sevilha e Valência. E são indicativos, assim, como o número de policiais por habitante, quanto se gasta em segurança, ou seja, dá para saber muita coisa de forma clara com isso que essa associação disponibiliza. E um exemplo muito interessante também, e que eu sou um grande fã, é do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Ele apresentou um projeto em 2016 que chama Projeto Contabilizando para o Cidadão. E o objetivo do projeto é justamente isso que estamos falando: traduzir os números da gestão pública e consolidar o compromisso do Conselho de Contabilidade com a transparência em prol da cidadania. E eles apresentavam 16 indicadores de 16 cidades de Santa Catarina, Blumenau, Joinville, Brusque, Florianópolis, e os gráficos eram apresentados de forma colorida, de um gráfico de pizza, análise de evolução, com uma linguagem simples que organizava todas essas informações. Infelizmente, não sei porquê, eles mantiveram o projeto só em 2015 e 2016, mas eu acho que é um bom caminho para a classe contábil começar a trabalhar nessa temática. Falei ali, Alexandre, no começo, das iniciativas ali do relatório simplificado ali do município de Salvador. Eu também já tive a oportunidade de conhecer o demonstrativo contábil do cidadão de Novo Hamburgo. Na sua opinião, ainda faltam modelos, padrões, né, para serem inspirados, né, inspiradores no país? Sim, falta escala, que seria justamente essa padronização, e uma mudança cultural, ou então uma imposição legal, que poderia ser, ou então uma referência que vem de cima, né? Porque muitos desses relatórios mantêm ainda aquela linguagem técnica embutida em layouts coloridos. Tem ali o layout todo bonitinho, mas ainda fala de receita corrente líquida. Então a gente precisa de uma simplificação real do texto e das frases, focando naquilo que é importante mesmo para o cidadão. Então não basta realmente só ter cor, né, ter gráficos, precisa passar a comunicação, né? Essa é a premissa mais importante. Agora, falando com os nossos ouvintes jovens aí que estão entrando na carreira, né, os estudantes de contabilidade também, na sua visão, quais soft skills você considera essenciais para que esse novo contador, essa nova contadora deve ter, e em especial aí voltado para o setor público, né, que já que a gente está falando dessa maior abrangência, para a informação também chegar no cidadão para que ele possa fazer a sua parte no controle social. Bom, além do domínio das normas técnicas, IFRS, as IPSAS, que é a parte técnica, o contador ele tem que ficar atento atualmente para outras habilidades fundamentais para que ele possa ter sucesso e trazer a prosperidade para a entidade que ele trabalha.
e são as chamadas, como você disse, soft skills, aquelas habilidades comportamentais e emocionais relacionadas à interação humana, inteligência emocional, personalidade. Ou seja, o contador ele tem que ter pensamento crítico, empatia, principalmente, para o que estamos falando aqui, habilidade em comunicação fluida. O contador que fica só naquele espaço técnico dele, a gente infelizmente ainda vê muito isso, está perdendo espaço para aquele contador que pensa de forma mais ampla, sistêmica e estratégica. E o Brasil precisa desses contadores. Bom, a gente tem acompanhado aí a tecnologia, a inteligência artificial no dia a dia também da nossa profissão. Na sua visão, elas também vão ser aliadas, Alexandre, para superar essas barreiras da linguagem simples? Diana, na verdade eu estou, como todos, né, encantado com as possibilidades da inteligência artificial e, sem dúvida, serão grandes aliadas a serem utilizadas para organizar dados, visualizações mais acessíveis, mas é importante lembrar que tem que ter a curadoria ética do contador, que é sempre necessário para garantir que a informação seja fidedigna e livre de erros. A gente sabe que o contador é aquele que assina, o responsável pela informação. E ainda tem os problemas dos algoritmos, que nem vamos tratar desse tema aqui, né? Agora, sobre potencialidade da IA, eu recentemente resolvi usar a inteligência artificial para analisar as despesas indenizatórias dos deputados mineiros. E eu fiquei realmente impressionado, com o queixo caído. Por quê? A transparência, como nós já comentamos, está à disposição nos sites, mas naquela linguagem mais contábil, trucada. Eu peguei no site da Assembleia os dados de todos os deputados. Na própria IA, eu posso colar o endereço da página onde estão esses dados e pedir para fazer uma análise dos gastos indenizatórios, e dá para fazer por deputado, por tipo de gasto, de consultoria, de propaganda, de quanto que cada um gastou de gasolina. Eu, sem dúvida, acredito que a IA é uma grande novidade nesses últimos tempos e uma grande esperança também. Agora, falando um pouco do futuro da carreira, da pesquisa, para os nossos professores e pesquisadores, Alexandre, que estão acompanhando, são aqui nossos ouvintes do podcast Saber Contábil em Movimento. Quais temas você considera mais urgentes para estudos científicos hoje? E essa lacuna, informação entre governo e cidadão, na sua visão, ainda é um campo fértil de pesquisa? O que mais tem é a possibilidade de estudar administração pública no Brasil, análise comparativa, muita coisa mesmo, né? Uma possibilidade é a realização de pesquisa sobre o impacto desses relatórios financeiros populares na tomada de decisão dos conselhos municipais, como você, inclusive, já pesquisou, e lembrando que os conselhos municipais, seja educação, saúde, assistência social, tudo isso é controle social na veia, né? Aquele pessoal que está ali na cidade acompanhando o que acontece com o dinheiro público. Outro tema essencial seria a análise dos desafios cognitivos para entender esses jargões técnicos que são impostos aos leigos. Então, dentro de linguagem simples é uma possibilidade. A questão de estudar também o impacto da tecnologia e a participação cidadã, e todas essas pesquisas que falam de controle junto com cidadania e controle social é uma possibilidade, um espaço muito grande de investigação. E quanto aos nossos estudantes, Alexandre, muitos ainda veem a contabilidade pública como algo burocrático. Como a gente pode mostrar para eles que a nossa profissão é o pilar da integridade e do propósito social? Diana, eu sou apaixonado pela contabilidade, em especial pela contabilidade pública e pelas possibilidades que ela proporciona. E precisamos mostrar para a sociedade que a contabilidade é uma ferramenta de justiça social. E hoje em dia os estudantes buscam muito o chamado propósito. Por que eu estou fazendo isso? E quando eles percebem que um relatório bem feito ajuda a evitar o desperdício de recursos públicos de saúde e educação, por exemplo, isso tende a aumentar o interesse do estudante por essa área. O contador moderno ele tem que ser um estrategista que domina a inteligência artificial, como falamos, análise de dados e
acima de tudo, essa arte de comunicar o valor público. O contador sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento das sociedades, e isso deve continuar, ou seja, colocar os nossos conhecimentos a favor da sociedade e trabalhar para a implantação de práticas de linguagem simples nas contas públicas, sem dúvida é uma grande contribuição. Excelente reflexão, Alexandre. De fato, a educação contábil precisa mesmo acompanhar essa evolução para que não sejamos apenas registradores, mas verdadeiros agentes de mudança social. Muito obrigada, Alexandre, por suas valiosas contribuições para o nosso meio acadêmico. Eu que agradeço, Diana, e que os profissionais da contabilidade, nossos pesquisadores e nossos estudantes se sintam desafiados a ocupar esses espaços e a simplificar a nossa linguagem para o bem do nosso país. E você, acadêmico, estudante, nossos ouvintes, não perca a nossa próxima edição do Saber Contábil em Movimento. A Abracicom é o seu ponto de conexão com essa evolução constante. Até breve. Você acompanhou o Saber Contábil em Movimento. Abracicom, do conhecimento à prática que transforma.